Eles estão aqui e estão se comunicando. Pela primeira vez na história da humanidade, não estamos sozinhos e temos provas. O que estou prestes a revelar vai destroçar tudo o que você pensa saber sobre o nosso lugar no universo. Agora mesmo, neste exato momento, uma inteligência artificial de outro sistema estelar está transmitindo sinais em direção à Terra. E a China acabou de interceptá-los. Isto não é clickbait. Isto não é teoria da conspiração. Isto não é algum cientista marginal fazendo alegações absurdas. Isto é real. Isto está confirmado. E está acontecendo agora mesmo, acima de suas cabeças, enquanto você escuta estas palavras. O visitante interestelar que temos chamado de 3I Atlas, o objeto que desafiou toda explicação natural, que sobreviveu a condições impossíveis, que se moveu através do nosso sistema solar com uma precisão que não deveria ser possível, não é natural. Nunca foi. E agora temos provas eletromagnéticas. 47 segundos. Esse é o intervalo entre cada pulso de sinal. 47 segundos de perfeição matemática precisa, transmitindo em frequências que gritam origem artificial, transportando informações codificadas em padrões que apenas a inteligência poderia criar. A China detectou primeiro. A China sabe o que significa. E o que eles estão vendo nesses sinais colocou todo o programa espacial chinês em modo de confinamento. Hoje é 9 de novembro de 2025 e o mundo astronômico está implodindo. Segredos estão vazando de Pequim mais rápido do que os governos podem suprimi-los. Agências espaciais em todo o mundo estão em sessões de emergência. E em algum lugar, em uma instalação classificada, cientistas estão olhando fixamente para dados que provam que não somos os únicos seres pensantes nesta galáxia. Deixe-me começar do início, porque a história completa é ainda mais incrível do que o título sugere. Por meses, temos rastreado o 3I Atlas enquanto ele atravessava nosso sistema solar. Nós o vimos desafiar o comportamento normal dos cometas. Observamos como manteve a integridade estrutural através de tempestades solares que deveriam tê-lo despedaçado. Documentamos sua incomum falta de desgaseificação, sua estranha estabilidade, sua resistência quase artificial ao ambiente hostil perto do Sol. Mas sempre assumimos, sempre nos convencemos de que tinha que haver uma explicação natural. Talvez fosse feito de materiais diferentes dos cometas típicos. Talvez sua densidade fosse incomum. Talvez houvesse processos físicos que simplesmente ainda não compreendíamos. Nos agarramos a essas explicações racionais porque a alternativa era extraordinária demais, revolucionária demais para ser considerada seriamente. Até agora, a Administração Espacial Nacional da China inicialmente divulgou imagens de baixa resolução do 3I Atlas tiradas pela sonda Tianwen enquanto orbitava Marte. Essas imagens foram decepcionantes, frustrantemente borradas, mostrando pouco mais que um ponto brilhante fraco que não nos dizia quase nada sobre a verdadeira natureza do objeto. A comunidade astronômica criticou a má qualidade, exigiu melhores dados e, em grande parte, rejeitou as observações chinesas como cientificamente inadequadas. Cientistas ao redor do mundo reclamaram que as imagens pareciam tiradas com equipamento obsoleto que não forneciam informações úteis, que a China havia essencialmente desperdiçado uma valiosa oportunidade de observação. Mas aqui está o que ninguém sabia. Aqui está o que a China tem guardado por semanas. Essas imagens não eram os únicos dados que a sonda Tianwen coletou. Enquanto a sonda rastreava o 3I Atlas, enquanto capturava essas fotografias borradas que todos descartaram como inúteis, também estava monitorando frequências eletromagnéticas
através de um amplo espectro. O avançado conjunto de sensores da sonda, projetado principalmente para estudar o campo magnético e as condições atmosféricas de Marte, estava funcionando em segundo plano, coletando passivamente dados através de múltiplas bandas de frequência, e detectou algo que não deveria estar lá, algo que não tem explicação natural. Emissões eletromagnéticas regulares, padronizadas, claramente artificiais, vindas diretamente do 3I Atlas. Não ruído cósmico aleatório, não interferência de radiação solar, não mau funcionamento do instrumento ou corrupção de dados, mas sinais deliberados, estruturados, repetitivos que exibem características consistentes com um design inteligente. Os sinais foram detectados pela primeira vez em 8 de outubro, quando o 3I Atlas estava em sua aproximação mais próxima de Marte, aproximadamente a 42 milhões de quilômetros de distância. O avançado conjunto de sensores da sonda Tianwen captou atividade eletromagnética incomum em frequências que objetos celestes naturais simplesmente não produzem. No início, cientistas chineses assumiram que era um erro, algum tipo de interferência ou mau funcionamento do equipamento. O espaço está cheio de ruído eletromagnético. Erupções solares produzem radiação através de amplos espectros. Raios cósmicos podem interferir com instrumentos sensíveis. O primeiro instinto dos cientistas foi assumir que estavam vendo artefatos, falhas, qualquer coisa, exceto o que os dados realmente mostravam. Executaram diagnósticos, verificaram e reverificaram seus instrumentos. Procuraram qualquer possível fonte de contaminação nos dados. Até consideraram se poderiam estar captando sinais de satélites terrestres ou sistemas de comunicação ricocheteando na atmosfera de Marte. Mas os sinais persistiram. Claros, regulares, inegáveis. E mais importante, a análise direcional mostrou conclusivamente que essas emissões vinham do próprio 3I Atlas. A equipe, monitorando os dados da Tianwen, imediatamente classificou a informação e a reportou à cadeia de comando. Em questão de horas, a descoberta havia alcançado os mais altos níveis do governo chinês. Por 3 semanas, essa informação foi mantida absolutamente secreta enquanto cientistas chineses tentavam decodificar e compreender o que estavam recebendo. Equipes de criptógrafos, matemáticos, físicos e especialistas em linguística foram reunidas em instalações seguras. Trabalharam dia e noite, analisando cada aspecto dos sinais, procurando padrões, buscando significado. Segundo fontes que falaram com a mídia internacional sob condição de anonimato, arriscando suas carreiras e possivelmente sua liberdade para divulgar essas informações, os sinais exibem várias características que apontam inequivocamente para a origem artificial. Primeiro, ocorrem em intervalos regulares, aproximadamente a cada 47 segundos, com precisão que varia menos de 0,03 segundos. Pense no que isso significa. Ao longo de semanas de observação, centenas de pulsos de sinal, o desvio temporal é inferior a 30 milissegundos. Este tipo de regularidade é praticamente impossível de alcançar através de processos naturais. Fenômenos naturais podem ter componentes periódicos, mas sempre mostram variação, deriva, caos introduzido por inúmeros fatores ambientais. Estes sinais não. Segundo, o espectro de frequência das emissões mostra lacunas e picos claros que correspondem a números matematicamente significativos. Alguns pesquisadores que viram a análise preliminar sugerem que os sinais contêm sequências de números primos, constantes matemáticas como π e a proporção áurea, e possivelmente até informações codificadas em binário.
Estes são os tipos de padrões que cientistas têm teorizado há muito tempo seriam usados por uma inteligência extraterrestre tentando sinalizar que são, de fato, inteligentes e não apenas ruído cósmico aleatório. É a linguagem universal, a matemática, a única coisa que qualquer civilização tecnológica entenderia independentemente de biologia, cultura ou história evolutiva. Terceiro, os sinais parecem ser direcionais, não transmitindo em todas as direções igualmente, mas focados, direcionados para alvos específicos. Durante certos períodos, a intensidade dos sinais aumentava significativamente quando a Terra estava em linha de visão direta do 3 e Atlas, sugerindo que o objeto poderia estar deliberadamente tentando se comunicar com nosso planeta. O feixe parece varrer o espaço em um padrão como um farol, mas com pausas e intensificações que correspondem às posições dos planetas do sistema solar interno. As implicações disso são impressionantes. Se confirmado, se verificado por observação independente de múltiplas fontes, isso representaria o primeiro contato. Não com uma civilização distante a milhares de anos-luz, onde qualquer comunicação levaria gerações, mas com uma sonda, uma nave, uma inteligência que entrou em nosso sistema solar, passou a milhões de quilômetros de múltiplos planetas e está ativamente tentando se comunicar. Está aqui, é agora, é real. Mas aqui é onde a história se torna ainda mais complexa, ainda mais perturbadora. A China não é a única nação a ter potencialmente detectado esses sinais. Segundo documentos vazados e fontes anônimas dentro da NASA, documentos que têm circulado através de canais seguros e agora estão começando a aparecer nas mãos de jornalistas investigativos, o Mass Reconnaissance Orbiter pode também ter captado anomalias eletromagnéticas similares durante sua janela de observação do 3I Atlas. No entanto, diferentemente da China, que começou a reconhecer a detecção através de vazamentos controlados e declarações não oficiais, a NASA permaneceu completamente silenciosa. As imagens de alta resolução que uma congressista americana solicitou da NASA, os dados que a agência afirmou que seriam liberados após o fim da paralisação do governo, podem conter muito mais do que apenas informações visuais sobre o 3I Atlas. Há especulações crescentes de que a NASA detectou os mesmos sinais que a China, possivelmente até mais cedo, e tem guardado a informação enquanto determina como lidar com uma revelação tão revolucionária. Alguns informantes sugerem que a NASA tem estado em contato com o Departamento de Defesa, com agências de inteligência, com a Casa Branca, tentando formular uma estratégia de resposta. As implicações políticas são enormes. Se a China liberar provas de um sinal artificial do 3I Atlas antes que outras agências espaciais possam verificar ou refutar a alegação, isso representaria uma mudança geopolítica massiva. A China seria a nação que confirmou que não estamos sozinhos no universo, que entregou a descoberta mais profunda da humanidade. O prestígio, a autoridade científica, o impacto cultural seriam incalculáveis. Mas também levanta questões sérias. Por que a China começaria a vazar essa informação agora? É porque verificaram os sinais através de múltiplas verificações independentes e querem reivindicar prioridade de descoberta antes que alguém mais o faça? Ou é uma manobra política mais complexa, talvez projetada para forçar outras agências espaciais a revelar o que sabem, para prevenir um acobertamento? Alguns analistas sugerem que a China pode ter detectado algo nos sinais que os assustou, algo que os fez decidir que esconder a informação era mais perigoso do que revelá-la. Talvez tenham decodificado uma porção da mensagem e encontrado algo alarmante. Talvez os sinais mudaram de uma forma
que sugeria ação iminente. Talvez a liderança chinesa decidiu que se algo significativo está prestes a acontecer, é melhor que o mundo seja avisado do que ser pego completamente despreparado. Vamos falar sobre o que esses sinais poderiam realmente significar, porque o leque de possibilidades é tanto emocionante quanto aterrorizante. A interpretação otimista é que o 3i Atlas é de fato uma sonda interestelar, talvez lançada há milhões de anos por uma civilização que desde então evoluiu além de qualquer reconhecimento ou até cessou de existir. A sonda poderia estar em missão para explorar a galáxia, catalogar sistemas solares, buscar sinais de vida, coletar informações sobre a diversidade de sistemas planetários e as condições sob as quais a vida poderia surgir. Os sinais poderiam ser um protocolo de saudação automático, uma mensagem programada que diz essencialmente: estamos aqui, somos artificiais, vimos em paz. Este cenário, embora extraordinário, é na verdade a possibilidade mais esperançosa. Significaria que vida inteligente existe ou existiu em outro lugar do universo. Significaria que viagem interestelar, mesmo que incrivelmente lenta e levando milhões de anos, é possível. Significaria que poderíamos aprender com o conhecimento que esta sonda carrega, poderíamos obter insights sobre física, engenharia, biologia, filosofia de uma civilização que alcançou capacidade interestelar. Imagine o que poderíamos aprender. Tecnologias que poderiam resolver nossos problemas energéticos, nossas crises ambientais. Conhecimento médico que poderia estender a vida humana ou curar doenças. Insights matemáticos e físicos que poderiam revolucionar nossa compreensão da própria realidade. Mas há possibilidades mais sombrias que devemos considerar. E se os sinais não forem uma saudação, mas uma transmissão de volta para onde quer que o 3i Atlas tenha vindo? E se este objeto for de fato uma sonda, mas projetada não para fazer contato, mas para coletar inteligência? O fato de que os sinais parecem ser direcionais, que se intensificam quando apontados para a Terra, poderia sugerir que o objeto está relatando o que encontrou. Se esse for o caso, então esses sinais poderiam estar dizendo algo muito diferente. Encontrei um planeta com civilização tecnológica. Localizei a Terra, estou transmitindo coordenadas, alvo adquirido. Alguns pesquisadores estão apontando que a trajetória do 3i Atlas, sua estabilidade incomum, sua resistência à radiação solar, todos sugerem um nível de engenharia muito além do que somos capazes. Se esta é tecnologia de uma civilização avançada, não temos ideia de qual poderia ser seu verdadeiro propósito. É benigna, um simples explorador coletando conhecimento? É perigosa, uma espiã para algo maior e mais ameaçador? É simplesmente indiferente à nossa existência, seguindo programação estabelecida há milhões de anos por seres que nunca imaginaram encontrar outra forma de vida? Há outra possibilidade sobre a qual se sussurra em certos círculos, uma que é ainda mais perturbadora. E se o 3i Atlas não for uma sonda de forma alguma, mas algo vivo? E se não estivermos lidando com tecnologia da forma como a entendemos, mas com alguma forma de vida que existe no vácuo do espaço, que evoluiu ou foi projetada para sobreviver à viagem entre as estrelas? Os sinais poderiam ser de origem biológica, o equivalente eletromagnético de um canto de baleia ou chamado de pássaro, comunicação entre membros de uma espécie que nem sequer podemos começar a compreender. Isso pode soar como pura ficção científica, mas alguns cientistas há muito tempo teorizam sobre a possibilidade de vida existindo em formas que não reconheceríamos, organismos que não requerem água ou carbono ou planetas
ou qualquer uma das condições que consideramos necessárias para a vida. Vida baseada em silício, vida baseada em energia, vida que existe na espuma quântica do próprio espaço. Se o 3i Atlas representa tal forma de vida, então os sinais que estamos detectando poderiam ser tão naturais para ele quanto os impulsos elétricos em nosso próprio sistema nervoso são para nós. Enquanto isso, a comunidade astronômica está se fragmentando sobre como lidar com essa informação. Alguns cientistas estão pedindo transparência imediata e completa. Eles argumentam que se detectamos potencialmente sinais de uma inteligência extraterrestre, essa informação pertence a toda a humanidade, não a nenhum governo ou agência individual. Estão exigindo que todos os dados sejam liberados imediatamente, que pesquisadores independentes em todo o mundo tenham acesso para verificar as descobertas, que procedamos como uma espécie unificada, em vez de como nações competidoras. A ciência, argumentam, deve ser aberta. A descoberta deve ser compartilhada. Mas outros estão pedindo extrema cautela. Eles apontam que não sabemos com o que estamos lidando. Não sabemos se tornar nossa presença óbvia, se responder a esses sinais seria seguro. Fazem referência à hipótese da floresta escura, a ideia proposta pelo escritor de ficção científica Liu Cixin, mas levada a sério por alguns cientistas, de que o universo poderia estar cheio de civilizações que permanecem em silêncio porque fazer barulho, transmitir sua localização, é um risco de sobrevivência. Nessa visão, a galáxia é como uma floresta escura à noite, onde cada civilização é um caçador com uma arma, permanecendo absolutamente quieto para evitar ser detectado por outros predadores. Qualquer civilização que faz barulho, que anuncia sua presença, torna-se um alvo. Se o 3i Atlas está transmitindo nossa localização para algo lá fora na escuridão, podemos ter acabado de ser marcados como presa. E não temos ideia do que poderia estar ouvindo, do que poderia estar vindo. Vamos examinar o que sabemos sobre as características técnicas desses sinais, porque os detalhes importam imensamente. Segundo fontes familiarizadas com os dados chineses, a transmissão primária ocorre na faixa de 1,42 GHz, que os astrônomos chamam de linha do hidrogênio. Isso é altamente significativo porque é uma das frequências mais comuns no universo, produzida naturalmente por átomos de hidrogênio, o elemento mais abundante em existência. Muitos cientistas há muito tempo argumentam que, se inteligências extraterrestres quisessem chamar nossa atenção, transmitiriam perto da linha do hidrogênio, porque qualquer civilização com radiotelescópios estaria naturalmente monitorando essa frequência. É onde ouvimos. É onde esperamos ouvir. O fato de que os sinais do 3i Atlas estão centrados perto dessa frequência poderia ser coincidência, mas também poderia ser deliberado, uma forma de dizer: sei que você está ouvindo aqui, sei que vai notar isso, quero que me ouça. A estrutura do sinal parece consistir em uma onda portadora com informações moduladas sobre ela. O padrão de modulação é complexo, não simples pulsos liga-desliga como o antigo código Morse, mas variando em amplitude, frequência e fase de formas que sugerem codificação sofisticada de informações, possivelmente usando técnicas similares aos nossos próprios sistemas de comunicação digital, mas muito mais eficientes. Criptógrafos e teóricos da informação chineses têm trabalhado dia e noite para decodificar a modulação, para extrair qualquer mensagem ou dados que possam estar embutidos no fluxo de sinal. Alguns relatórios sugerem que tiveram sucesso parcial, identificando relações matemáticas e, possivelmente, até diagramas simples ou imagens codificadas nos dados.
Uma alegação vazada, que deve ser tratada com extremo ceticismo até ser verificada independentemente, sugere que parte do sinal poderia conter um esquema ou projeto de algum tipo, possivelmente o design da própria sonda, ou talvez instruções para construir um dispositivo para se comunicar com ela mais efetivamente. Mas aqui está o que é verdadeiramente fascinante do ponto de vista científico e de engenharia. Os sinais requerem enormes quantidades de energia para serem produzidos na intensidade que a China os detectou. Para o 3i Atlas transmitir nos níveis de potência observados, precisaria de uma fonte de energia muito mais eficiente do que qualquer coisa que desenvolvemos. Energia nuclear poderia ser suficiente, mas isso exigiria um reator de tamanho e massa substanciais. Alguns cientistas estão especulando sobre fontes de energia de antimatéria, onde matéria e antimatéria se aniquilam mutuamente, produzindo energia pura com eficiência perfeita. Outros sugerem extração de energia de ponto zero, explorando o próprio vácuo quântico, ou possibilidades ainda mais exóticas como microburacos negros controlados ou sistemas de fusão que ainda não imaginamos. Os requisitos de energia por si só sugerem que seja o que for o 3i Atlas representa tecnologia séculos ou milênios à frente de nossas capacidades atuais. As implicações para a física, para a engenharia, para nossa compreensão do que é possível, são impressionantes. Se pudéssemos entender como o 3i Atlas gera e armazena a energia necessária para suas transmissões, para seu aparente sistema de propulsão que o trouxe aqui de outra estrela, poderíamos revolucionar a tecnologia humana da noite para o dia. Em 6 de novembro, apenas 3 dias atrás, algo mudou. O padrão de sinal se alterou sutilmente, mas perceptivelmente. Em vez do intervalo regular de 47 segundos, que havia sido mantido com precisão mecânica por semanas, os pulsos começaram a chegar a cada 46,8 segundos. Isso pode parecer uma mudança trivial, uma diferença de 1/5 de segundo. Mas no contexto de sinais que haviam sido extraordinariamente precisos, que haviam mostrado quase nenhuma variação, qualquer desvio é profundamente significativo. Alguns cientistas interpretam isso como a sonda ajustando sua transmissão, talvez em resposta a algo que detectou, possivelmente até reconhecendo que suas transmissões anteriores haviam sido recebidas e gravadas por nós. Outros temem que a mudança possa indicar um mau funcionamento, que o 3i Atlas poderia estar danificado ou falhando de alguma forma, que seus sistemas de energia ou controle poderiam estar se degradando após o que poderiam ser milhões de anos de operação. Há também uma possibilidade mais perturbadora. A mudança no tempo do sinal ocorreu precisamente quando Terra, 3i Atlas e Júpiter se moveram para um alinhamento geométrico específico. Alguns pesquisadores estão sugerindo que a mudança de tempo pode não ser aleatória ou uma resposta à nossa detecção, mas parte de uma sequência programada que o 3i Atlas poderia estar seguindo instruções codificadas há milhões de anos, respondendo às posições dos planetas em nosso sistema solar de formas que estamos apenas começando a entender. Se isso for verdade, se a sonda está executando uma missão pré-programada baseada em mecânica celeste, então precisamos nos perguntar o que mais está programado para acontecer. Que outros gatilhos poderiam estar embutidos em seus parâmetros de missão? Que outras ações ela poderia tomar com base em condições específicas sendo atendidas? A incerteza é enlouquecedora. Enquanto isso, a situação geopolítica está se tornando cada vez mais tensa.
Os Estados Unidos supostamente entraram em contato com a China através de canais diplomáticos não oficiais, solicitando acesso ao conjunto completo de dados da sonda Tianwen. A resposta da China foi medida, mas firme. Estão dispostos a compartilhar informações através de parcerias científicas internacionais estabelecidas, através de canais apropriados e com crédito e reconhecimento apropriados, mas não estão dispostos a simplesmente entregar dados a uma nação que se recusou a compartilhar suas próprias observações do Mars Reconnaissance Orbiter. É um impasse, e enquanto governos jogam jogos políticos, o universo continua transmitindo sua mensagem. A Rússia, através da Agência Espacial Russa Roscosmos, anunciou planos para redirecionar um de seus telescópios espaciais para se concentrar exclusivamente em monitorar o 3I Atlas. A Agência Espacial Europeia convocou uma reunião de emergência de seus Estados-membros para coordenar estratégias de resposta e observação. O Programa Espacial da Índia indicou discretamente, através de declarações não oficiais, que sua espaçonave Mars Orbiter Mission pode também ter detectado leituras anômalas durante a aproximação do 3I Atlas, embora não tenham fornecido detalhes ou confirmado se essas leituras incluíam sinais eletromagnéticos. O que estamos testemunhando é o início de uma nova corrida espacial, mas diferentemente da competição da Guerra Fria para alcançar a Lua, esta corrida é sobre entender e, possivelmente, comunicar-se com algo que não é desta Terra.